Você é daqueles que não tem tanta intimidade com utensílios domésticos na cozinha? Sabe, na hora de tirar o papel filme, sabe como usar o fouet na hora de bater? Não sabe nem o que é fouet, não sabe nem do que eu estou falando? Então presta atenção nessas dicas. Oi pessoal, hoje nós viemos aqui numa escola de gastronomia para falar sobre dicas. Para quem já manja da cozinha também e para quem não tem tanta noção, mas quer começar a se virar, então nada melhor do que a gente estar aqui numa cozinha. E hoje nós vamos falar sobre alguns utensílios básicos que eu tenho certeza que tem algumas diquinhas que você aí de casa não sabia. E quem vai nos ajudar nessa missão aqui é a Tice. Tudo bem, Tice? Ela que é professora de gastronomia, é gastróloga, ensina as pessoas que não sabem nada a cozinhar e aqueles que sabem também a aprimorar, né, Tice? E aqui em cima da mesa a gente já percebe que são 3 itens. Na verdade, o pessoal de casa já conhece, às vezes tem, mas às vezes não sabe usar da maneira correta, né? Vamos começar aqui pelo papel filme? Então, qual é a maneira correta do pessoal armazenar e também utilizar? Então, o plástico filme a gente usa, né, para tampar os utensílios, os alimentos para levar para a geladeira, principalmente recipientes que não têm tampa, né? Mesmo aqueles que têm tampa, a gente veda, né, com plástico filme para depois pôr a tampa, mesmo para não ter proliferação de bactérias, cheiro dentro da geladeira. Ele é um item bem chatinho de trabalhar, o pessoal não gosta muito de trabalhar, porque às vezes você vai puxar, ele enrola todo, não consegue mexer. Então a melhor dica que a gente tem hoje para passar é sempre guardar o plástico filme na geladeira. Quando você bota na geladeira, ele endurece, né, e é onde facilita para você puxar ele, né, e trabalhar sem ter aquela chatice de ele ficar se enrolando na tua mão. Então, às vezes o pessoal até acha que a qualidade que é ruim. Não, às vezes só colocar na geladeira já resolve tudo. Isso. A maioria das pessoas acham que comprou um produto ruim, e não é, principalmente no verão, né? O plástico no verão, ele tende a amolecer um pouquinho mais por conta do calor, né? Então, a gente coloca na geladeira, firma ele ali, né, as partículas ali do plástico, e ele fica bem firme pra gente poder trabalhar. Acho que fica até melhor pra achar a ponta, né? Fica também, fica bem melhor pra achar. Ele fica bem branquinho, assim, ó, por conta do gelo da geladeira, né? Nada de ficar quebrando a cabeça pra achar a ponta do papel filme. Muitas vezes, inclusive, as pessoas nem utilizam por não saber mexer com ele. Só antes de a gente passar para o próximo item, tem algum alimento que não é indicado usar o papel filme? Não tem, pode usar em qualquer alimento, à vontade. Não tem problema. Alguns alimentos a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado porque eles oxidam independente do plástico filme. O abacate, por exemplo, ele fica escuro. Então você vai lá, pega um pincelzinho, pincela um azeitinho de oliva em cima dele e enrola no plástico filme e guarda na geladeira. Também é uma forma de você utilizar o plástico filme. Legal. E um outro item que a gente tem aqui, muita gente conhece, não sei se por esse nome, fouet, mas né, batedor de ovos, enfim. Qual é a melhor maneira de usar esse utensílio? Tem alguma dica extra aí que às vezes o pessoal não sabe? Então, eu acho um dos itens mais importantes, principalmente para quem trabalha com a área da panificação e confeitaria, né? Ele incorpora bastante ar, principalmente quando a gente está batendo ovos, manteiga, açúcar, totalmente diferente do movimento da colher e totalmente diferente do movimento do garfo. Né? Então, para quem gosta de fazer bastante bolo, o bolo tende a ficar mais fofinho quando você usa, né, o fouet, né? Ou o batedor de arame, batedor de ovos, como o pessoal já conhece, né? Então, ele fica muito mais fácil, né, de você trabalhar com ele, né? Tendo a certeza que o teu bolo no final não vai solar, vai ficar mais fofinho, ficar macio, né? E aí tem diferença, por exemplo, de bater com ele ou a batedeira? Então, ele é como se fosse uma batedeira, só que tu vai bater com a tua mão, então ele não vai incorporar tanto ar. Por exemplo, tu vai fazer um pão de ló, precisa ser na batedeira. O pão de ló não vai fermento, né? Então, tu precisa incorporar ar dentro dele para que ele cresça sozinho. Esse aqui não, a massa ainda fica um pouquinho mais pesada você trabalhando com ele. Mas é muito melhor do que trabalhar com espátula, garfo, colher. Ele é como se fosse, vamos dizer, num grosso modo, né? Uma batedeira manual. Então, para quem gosta de fazer comida em casa, fazer bolos, tem que ter um fouet em casa para fazer essas receitas. Eu acho bem importante. Principalmente tudo aquilo que você vai usar ovos, é bem importante ter um fouet. Ô, Tice, e tem um outro aqui, esse aqui eu acho que nem todo mundo tem em casa, né? Que é o termômetro. Isso, é um termômetro culinário. Termômetro culinário. Então, em quais ocasiões o pessoal pode usar, né? E por que é importante ter? Às vezes a pessoa fala, pra que eu vou ter um termômetro? Eu já sei cozinhar. É o que eu mais escuto. Só que também pra mim, por isso que eu separei ele, eu acho um dos itens mais importantes da cozinha. Principalmente para fritura. Eu não vou nem entrar na parte profissional, lidar com chocolates, nada disso. Fritura, se você não tiver um termômetro, é onde às vezes você vai fritar uma batata frita, fica murcha. Você vai fazer um frango, fica cru por dentro, você vai fazer um camarão, você queima, porque a temperatura não está correta. E cada alimento tem uma temperatura para você fazer.
né? O frango, por exemplo, empanadinho, você tem que chegar aí uns 165 graus, 170, porque senão ele fica cru por dentro. Temperatura muito alta, você tem que tirar muito rápido da panela e ele fica cru por dentro. Então, o termômetro te dá essa garantia que tu não vai perder o teu alimento ali na hora de fazer, né? Vai ficar crocante como tem que ficar, vai ficar douradinho como tem que ficar. Ah, legal. Então, a dica é a pessoa antes pesquisar a temperatura ideal. Isso. E aí, como é que tá? Por exemplo, uma frigideira, a pessoa como é que faz pra medir assim Só certinho? encosta, né, ali no óleo, na água, no que for, e segura que ele vai subindo a temperatura sozinho. Se ele dá um salto, é porque ele ainda não atingiu a temperatura. Quando ele começa a estabilizar e subir de 1 em 1, é porque é aquela temperatura real que está dentro da panela. Ah, eu quero fritar um frango, 170 graus. Atingiu aqui, eu já posso colocar o meu frango. Eu quero fritar um camarão, 195, 190 graus. Atingiu, já posso colocar o meu camarão. Né? Dica Então, boa, né? Quem aí em casa já não foi fritar um frango e tava cru por dentro. Então, algo simples, né? Se a muito pessoa encontra simples. onde que Qualquer encontra. lojinha de utilidade, qualquer lojinha de festas, né, da região aí, não, né, valor também não é alto, então é algo que vale a pena investimento na cozinha, mesmo na cozinha do dia a dia, tá? Faz bastante diferença. Legal essas diquinhas, né? E Tice, então, na verdade, esse eu acho que é o primeiro passo, né? Porque você, como professora de gastronomia, o pessoal tem que saber quais são os utensílios e o que é necessário, né? Então, o primeiro passo realmente é entender para que serve cada coisa. Isso, entender a função de cada ingrediente, de cada produto, de cada utensílio da cozinha. A gente tem utensílios muito importantes, que vai dar total diferença no resultado final. Às vezes você faz um pão que dá errado, é um detalhe pequenininho, às vezes um utensílio que faltava, você vai fazer uma fritura, a mesma coisa. Então, aquele detalhezinho que você não sabia. Mesmo você sabendo cozinhar, um detalhezinho faz total diferença, assim, lá no final.